Olá, empreendedores! Aqui é o Gabriel Moya, associado sênior da Sociedade Brasileira de Coaching. E você que está passando por essa crise e tem uma empresa, sem dúvida, você deve ter dúvida com relação aos seus colaboradores. E essas novidades que estão surgindo nas leis do Corona Voucher, do Fundo de Garantia, do Home Office, da suspensão ou redução da jornada. E para discutir um pouquinho isso e manter você informado, eu trouxe duas grandes parceiras do escritório Demel e Aragão. Então eu queria que vocês já se apresentassem, por favor. Oi, pessoal. Oi, Gabriel. Tudo bem? Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Meu nome é Bruna, eu sou sócia do escritório Demel e Aragão Advogados e nós somos especializados em atender empresas, principalmente nessa época aí de grande dúvida, de tomada de grandes decisões. A gente é o apoio jurídico para ajudar a decidir melhor nesse momento. Olá, Gabriel, também gostaria de agradecer o convite, estamos muito honrados aí e também dispostos a ajudar os empresários que estejam enfrentando esse momento de crise. Priscila e a Bruna são grandes parceiras nos últimos 2 anos e elas, com esse foco trabalhista, com certeza vão trazer informação relevante e de ações que o empresário pode tomar agora para reduzir o seu custo, para reduzir, de alguma forma, manter esse fluxo de caixa nesse momento de crise. Então, eu já quero bater uma primeira bola com vocês e perguntar, e aí, quais as grandes novidades que a gente tem para a gente conversar nesse bate-papo? Então, Gabriel, a vida do advogado trabalhista ultimamente tem virado uma loucura, né? Porque a cada minuto uma novidade nova. Então, o que acontece? Hoje, eu vou resumir aqui, nós trouxemos 3 novidades, assim, são 3 legislações novas, com alguns pontos em destaque que eu acho que seriam prudentes os empresários estarem a par, tá? Então, nós vamos falar um pouco da medida provisória 927, tá? Que, dentre outras novidades, trouxe basicamente a possibilidade de postergação do FGTS, a possibilidade de antecipar as férias, seja elas individuais ou coletivas, e também a possibilidade do trabalho home office, tá? Vamos falar também um pouquinho da medida provisória 936, que fala basicamente sobre o que a gente mais tem ouvido falar aí no mercado, sobre redução de jornada, suspensão de contrato de trabalho, pagamento de benefício emergencial. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E, por fim, sobre a lei que trouxe o Corona Voucher. Vamos saber um pouquinho sobre ele e entender quem é que faz jus ao recebimento. Perfeito. Vamos por partes, então. Vamos começar pela lei que fala do Fundo de Garantia e do Home Office. O que essa lei fala exatamente e como que o empresário pode colocar essa lei em prática lá no trabalho dele? Então, a MP 927, ela trouxe, então, a possibilidade do teletrabalho. Então, aquele funcionário que estava trabalhando de forma presencial, ele pode ser colocado em home office, sem que para isso seja assinado qualquer termo ou contrato com o funcionário, tá? A única coisa que precisa regulamentar entre o empregado e o empregador é a questão do que vai precisar para fazer esse home office, então do aparelho necessário, da tecnologia necessária, quem vai comprar, quem vai fazer a manutenção disso. Então isso sim tem que ser formalizado via contrato e pode ser formalizado em até 30 dias após o início dessa jornada home office, tá certo? E assim, muitas pessoas têm nos perguntado, como é que eu faço para assinar? Existe a possibilidade da assinatura via certificado digital, sem precisar ir até a empresa, então é possível você fazer a assinatura via certificado digital desse termo. Então, a 927 trouxe a possibilidade do teletrabalho, trouxe também a possibilidade da antecipação das férias, tanto as férias coletivas quanto as férias individuais. As duas, o empregado ele tem que ser comunicado com 48 horas de antecedência, né? A respeito dessa antecipação das férias, não é necessário ter cumprido o período aquisitivo, né? Aquele período que o empregado trabalha para fazer jus às férias, que é o famoso 1 ano, né, de trabalho. Ele não precisa ser cumprido. O empregador pode antecipar isso a seu critério e deve ser formalizado via um acordo, sim. É possível que seja feito isso via acordo, tá? E as férias coletivas, ela não precisa obedecer o período determinado na CLT em 2 períodos diferentes, né? Ela pode sim fazer exceção a essa regra. Com relação às férias, o empresário que tem ali alguns colaboradores que
estão improdutivos, pela situação toda, ele poderia sim dar férias. E uma outra questão é, e aquele 1/3 de férias que a gente teria que pagar? Como que fica nessa situação? Esse 1/3, ele pode ser pago até o prazo do pagamento do 13º, até dia 18 de dezembro ele pode ser pago. Então agora ele simplesmente paga os dias trabalhados, que seria o valor das férias, sem esse 1/3. Perfeito. E você ia comentar mais um assunto? E aí nós temos a outra possibilidade, que é o diferimento do FGTS, né? A MP suspendeu a exigibilidade do FGTS, o seu recolhimento nos próximos 3 meses. Então, os vencimentos de abril, maio e junho poderão ser pagos posteriormente em 6 parcelas a partir de julho de 2020. Então, essas são as principais novidades trazidas pela MP 927. Então, pode sim implementar o home office. As férias pode ser uma alternativa para o empresário e ainda temos a postergação do fundo de garantia, dando uma folga. Nesses casos, acho que já traz novidades para o empresário que ele pode executar, mas tem novidades também que ajudariam no bolso do empresário, né, da empresa. Então, o que pode ser feito com relação à jornada de trabalho dos colaboradores, especialmente aqueles colaboradores que o empresário percebe que mesmo em casa ou pela quantidade de funcionários e ele não querendo mandar embora, quais alternativas que ele teria nesse momento? Para isso que surgiu a medida provisória 936, Gabriel. Essa 927 que a Bruna comentou, ela foi publicada no dia 22 de março, resolveu paliativamente a situação, mas não definitivamente. Então a 936 veio no dia 1º de abril, justamente para poder atender a demanda dos empresários. O que eu faço se eu não tenho dinheiro efetivamente, eu não tenho ainda condição para poder suprir toda essa necessidade de jornada dos funcionários? Então, a medida provisória 936 trouxe basicamente 2 grandes novidades. A possibilidade de você reduzir a jornada de contrato de trabalho do funcionário em 25%, 50% ou 70%, ou ainda suspender esse contrato de trabalho por 2 meses, tá? As 2 possibilidades, você vai me perguntar, mas como fica esse funcionário? Ele vai ficar sem receber? Calma, nessa mesma medida provisória foi trazido também o benefício emergencial, tá? Então, com ele, o que vai acontecer? O governo vai complementar a parte que o funcionário deixar de receber pela empresa, seja pela redução da jornada ou seja pela suspensão do contrato de trabalho. Outras coisas que eu acho importante destacar com relação a essa medida provisória são os períodos, tá? Com relação à redução de jornada, esse benefício pode ser gozado pelo empregador em até 90 dias. Nesse mesmo prazo, o empregador, obviamente, precisa aí fornecer uma estabilidade para o empregado e não demiti-lo sem justa causa nesse mesmo período. Já na suspensão do contrato de trabalho, esse benefício pode ser gozado pelo prazo de 2 meses e da mesma maneira o empregador tem que aí garantir ao funcionário a estabilidade no contrato de trabalho por esse mesmo período. Então, uma contrapartida, né? A possibilidade do empregador dar, por exemplo, uma suspensão de 2 meses, em que o funcionário não vai trabalhar esses 2 meses, mas ele teria que ficar outros 2 meses com essa estabilidade, é isso? Exatamente, ele não pode suspender, o funcionário vai ter a garantia, ele não pode demitir o funcionário sem justa causa nesse período de estabilidade, porque o propósito central da medida provisória é justamente garantir o emprego, né? É tentar reconhecer esse momento de crise, facilitar de algum modo para o empregador, não desguarnecendo o funcionário, mas principalmente permanecer aí com o emprego. Esse é o propósito inicial. Acho outro ponto que é interessante a gente trazer aqui à tona é com relação ao recebimento, tá? Os critérios para recebimento desse benefício emergencial são os mesmos utilizados para recebimento de seguro-desemprego, tá? Então, existe lá uma correlação de valores que deve ser obedecido. Então, se o funcionário, por exemplo, tem um salário de R$ 1.500 e ele, de repente, para seguro-desemprego está capitulado no valor de 1.200, ele vai receber esse proporcional a título de benefício. E aí a gente vai ter que verificar em qual das modalidades que ele se encaixa, se for caso de redução
o empregador vai pagar R$750 numa hipótese de redução de jornada em 50% e ele vai receber mais R$600 do governo. Se for em caso de suspensão, ele vai receber a integralidade do valor que ele receberia de seguro-desemprego do governo. Então tem um certo descontinho que o colaborador vai ter que se ajustar, mas também isso daria ao empregador uma possibilidade de manter os trabalhadores ativos, digamos assim, na folha de pagamento por mais tempo. Exatamente, esse é o propósito, manter o emprego e ter pelo menos uma condição mínima de sobrevivência dos empregados e também dos empregadores. E Priscila, fala para mim, quais seriam os critérios para a pessoa receber esse benefício? Bom, como é que funciona, Gabriel? Temos 2 critérios, para a empresa e para o empregado, tá? Para o empregador, é importante destacar que ele precisa estar capitulado no valor de rendimento anual do ano anterior, então no caso de 2019, até de 4.800.000. Se ele ultrapassar essa quantia, ele não vai poder fazer jus ao direito do benefício da suspensão sem pagar 0 de salário. Ou seja, nesse caso, se ele ultrapassar o valor de 4.800.000, ele precisa garantir pelo menos 30% do salário do empregado. Isso com relação aos empregadores. Já com relação aos empregados, o que precisa estar previsto? Ele precisa ter registro, né? Ele precisa ser um colega, ele precisa ser um colaborador contratado pela CLT, ele tem que ter um salário que gire no máximo de R$3.135 ou de R$12.202 em caso de diploma superior. Tá? Então, para os empregados capitulados nessa possibilidade, poderão fazer jus ao benefício. Fora disso, se receberem algo diferente disso, aí é necessário aí a participação do sindicato para fazer o acordo coletivo. Lembrando que tudo isso que eu estou dizendo na medida provisória estava previsto sobre a possibilidade do empregado e o empregador fazer isso mediante um acordo individual, simples entre eles, né? O assunto está um pouco controvertido ainda, tá, Gabriel? Porque depois que isso aconteceu e a medida provisória foi promulgada, o que aconteceu? Houve uma ação judicial de um sindicato chamado Rede contra essa medida provisória, alegando a inconstitucionalidade da norma em razão dela não participar o sindicato nessa negociação. A princípio, na semana passada, porque, como eu te falei, cada minuto é um flash. Na semana passada, o nosso ministro Lewandowski, ele entendeu, sim, inconstitucional a norma, tá? E, por isso, determinou que os empregadores comunicassem os sindicatos e esses teriam 10 dias para se manifestar favorável ou não a esse posicionamento do acordo individual, podendo, inclusive, cair por terra o acordo firmado entre as partes. Então, nós vivemos um momento de insegurança jurídica. Essa decisão é uma decisão liminar, tá? Mas o julgamento efetivo dessa ação ocorrerá no dia 16 de abril, que é quinta-feira dessa semana. Então, teremos novidades. Mas essa manhã já surgiu uma nova novidade neste processo, porque esse mesmo sindicato, a AGU, né, diante desse posicionamento, né, a Advocacia Geral da União, diante desse posicionamento do Lewandowski, reconhecendo o risco que os empregadores já estariam sofrendo, a insegurança jurídica, uma vez que muitos já tinham colocado em prática os acordos, entrou com outro recurso chamado embargos de declaração para poder discutir a aplicabilidade dele. E aí o Lewandowski, pelo que nós entendemos aí, deu uma voltada atrás com relação à decisão dele, né? Porque ele disse sim que vai valer os acordos individuais firmados, a única possibilidade é que o sindicato poderá tentar fazer uma norma coletiva mais vantajosa para os empregados, né? E aí, nesse caso, deve-se levar sempre em consideração a norma mais favorável. Uma outra curiosidade, Priscila, o empresário que também tem uma assistente doméstica ou uma babá, ele também pode utilizar esse recurso para as pessoas que estão na casa dele? Pode tranquilamente, Gabriel. Se houver registro em carteira de trabalho, mesmo o empregado doméstico, o empregador pode firmar esse acordo individual tranquilamente, seja pela redução da jornada, nas hipóteses que eu te falei, de 25, 50 ou 75, ou mesmo de suspensão do contrato de trabalho por 2 meses. Perfeito. Ou seja, o empresário tem que estar atualizado, porque vai sair algumas outras coisas. E se ele estiver atualizado, provavelmente ele vai conseguir
ter mais benefícios, é isso? Exatamente, exatamente. O que a gente tem adotado aí como critério para os nossos clientes é que, assim, realmente o empregador já precisa tomar a decisão de qual medida é melhor para a folha dele, de redução ou de suspensão, e já colocar em prática, né? E aí, uma vez fazendo esse acordo individual, já passar para o contador, porque já existe um canal especial, porque um detalhe importante que eu esqueci de falar, é que, assim, uma vez realizado esse acordo individual, é importante você comunicar ao Ministério da Economia, que é o órgão quem vai pagar este benefício, bem como o sindicato, né? Então, você fazendo o acordo individual, comunicando os dois órgãos, já é possível você colocar em prática desde já. Bom, então vamos falar de outro assunto polêmico, que é o Corona Voucher. O que exatamente é isso? E quem pode receber esse benefício? O Corona Voucher, Gabriel, não trata basicamente da relação de empregado e empregador, mas é uma ajuda para o microempreendedor, para a pessoa que está desempregada ou para um autônomo, né? Ele tem alguns requisitos trazidos pela lei, são alguns, eu vou aqui listar alguns, mas a pessoa tem que ser maior de 18 anos, não ter emprego com a carteira assinada, e se tiver em trabalho intermitente, estar com o trabalho inativo, né, não estar trabalhando no momento, não receber benefício previdenciário de qualquer natureza, com exceção do Bolsa Família. Quem estiver recebendo Bolsa Família vai prevalecer o benefício mais favorável, tá? Ou o Corona Voucher ou Bolsa Família. A renda mensal familiar, ela não pode ser maior do que R$ 3.135 ou meio salário mínimo por pessoa. E a pessoa também não pode ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 maior do que R$ 28.559,70. Então, esses são os requisitos. O governo ficou de disponibilizar um aplicativo onde seria feito esse cadastramento para recebimento do Corona Voucher, no valor de R$ 600, tá? É o Corona Voucher, pode ser acumulado até para 2 pessoas por família, e quando a mãe for a única pessoa que trabalha dentro da casa, for a única provedora, ela pode acumular na mesma pessoa 2 valores. Bom, então, sem dúvida, o empresário que estiver atualizado com as notícias e estiver bem informado, vai saber lançar mão. Eu queria agradecer muito o nosso bate-papo. Então, doutora Priscila, doutora Bruna, muito obrigado. E passo a bola para vocês. Querem deixar algum recado final para os empresários que estão enfrentando essa crise? A gente quer agradecer, e qualquer dúvida, o legal mesmo é procurar sempre um advogado, que ele vai poder esclarecer melhor, tanto como implementar essas questões na sua empresa. E eu acho que é manter realmente acreditar que isso vai passar e tentar adotar as medidas que o governo está disponibilizando para ajudar a sua empresa a passar por essa crise. Gabriel, também quero complementar agradecendo novamente o convite, né, dizer aos empresários que apesar da dificuldade do momento, é possível, existe uma luz no final do túnel e nós não podemos esquecer dela, né, existem caminhos aí para tentar solucionar e precisamos acreditar para que isso seja simplesmente um momento, uma história para ser contada. Agradeço muito essa parceria que a gente tem com a Demel Aragão Advogados, e você, empresário, saiba que tem coisas que podem ser feitas, e se você não estiver fazendo, está comendo bola e provavelmente vai ter um custo que pode pesar mais para frente. Então, lance mão dos seus benefícios agora para que você consiga enfrentar melhor essa crise. Então, muito obrigado, Priscila, muito obrigado, Bruna. Obrigada, Gabriel. E agora é com você, empresário. Então, a bola está com você.